Então, rapaziada, começando aí os vídeos de neuroanatomia, eu vou começar pela medula espinhal, né? Sistema nervoso central. Eu vou falar sobre medula espinhal, depois eu vou falar sobre é, bulbo raquídeo, né? E vou subindo. Vou pra ponte, vou pro mesencéfalo, vou pro cerebelo, cérebro, né? Tanto telencéfalo quanto de encéfalo. Vou falando um pouco sobre isso, tá? Porém, começando pela medula espinhal, vou falar um pouco sobre ela, tá? Bom, então o que vai ser a medula espinhal primeiramente? A medula espinhal é uma das estruturas do sistema nervoso central, como eu falei, vai ser a estrutura mais distal que a gente tem, tá? A região mais distal que a gente tem da medula espinhal é justamente do sistema nervoso central, perdão, é justamente a medula espinhal, tá? Qual que vai ser uma das funções da medula espinhal? Vai ser justamente conectar o sistema nervoso central com o sistema nervoso periférico, porque a gente sabe que na medula espinhal a gente tem a conexão, né, a liberação desses nervos, né, dessa questão dos nervos e gânglios é, espinhais. Né? A gente tem 31 nervos espinhais, vou falar um pouco sobre eles. Porém, esses nervos espinhais, né, eles vão ser tanto motores quanto sensitivos, vão estar relacionados também com o sistema nervoso autônomo, que eu vou fazer um vídeo posteriormente também sobre ele, tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que a medula espinhal, ela vai ser a conexão entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Ponto, é isso, tá? Onde a medula fica? A medula espinhal fica, ela fica entre, né, o canal vertebral, ou seja, as vértebras, ela tem aquele forame, né, aquele buraco, e várias daquelas vértebras vão formar o canal espinhal. E aí a medula espinhal vai ficar ali, né? Aí que vai ficar a medula espinhal. Outro detalhe também é que ela é recoberta pelas meninges, né? Eu vou falar um pouco das meninges posteriormente, a pia madre, aracnoides e a dura madre, tá? Ah, uma coisa, os nervos craniais, os 12 pares craniais, né? Eles são do sistema nervoso periférico, tá? Eles são nervos, né? Nervos e gânglios. Porém, eles fazem parte da questão. Eles não saem da medula, né? Eles saem mais do bulbo, tem a questão do suco, do suco, né? Ali na região do tronco encefálico. E aí não vai ser da medula. Porém, também faz parte do sistema nervoso periférico. Bom, então, anatomicamente falando, eu vou falar um pouco da parte mais anatômica, um pouco mais macroscópica da medula espinhal, e depois eu vou falar um pouco mais da questão da sua microscopia. Tá? Bom, primeiramente, medula espinhal, as limitações. De onde vai até onde vem a medula espinhal? Eu falei que ela fica no canal vertebral, né? Recoberto por essas vértebras, né? Todas as vértebras do nosso corpo, aí, a maioria delas, e pelas meninges, né? Recobertas aí e protegidas. E aí a medula espinhal, qual que vai ser a sua parte superior, né? Seu limite superior e seu limite inferior. Seu limite superior vai ser o forame magno, né? O forame magno é aquela bolota que a gente tem, né? Do osso occipital, né? Que vai fazer a entrada aí para a questão do encéfalo, né? E a gente vai ter também a parte inferior, perdão, da medula espinhal, vai ser a região de L2, tá? Nas vértebras em si, a gente vai até S, né? A gente lembra que a gente vai até S, porém, a medula espinhal vai somente até L2, tá? Depois de L2 para baixo, a gente continua tendo alguns ramos nervosos, né? Porém, esses ramos nervosos, eles são chamados de cauda equina, tá? Que são inferiormente, né, a essa região de L2, tá? E outra coisa importante também de mencionar é que na parte da medula espinhal, nas regiões cervical e na região lumbar, a gente vai ter um engrossamento dessa medula. O porquê disso? Porque a gente vai ter as tão famosas, né, os famosos plexos, né? A gente vai ter tanto o plexo cervical, né, na parte cervical, e o plexo braquial, tá? Formando, né, por essa parte cervical aí da medula espinhal. E na parte lumbar a gente vai ter a formação do plexo lumbosacro, tá? Lembrando, o plexo, eu vou falar sobre esses plexos posteriormente, tá? Tanto o plexo braquial, tanto o plexo cervical, tanto o plexo lumbosacro, vou falar sobre eles, tá? Com detalhe, perdão. Porém, eles são parte do sistema nervoso periférico, tá? Isso eu não preciso mais, né, falar sobre isso. Aí a gente chama essas dilatações de intumescência. Então, a gente tem a intumescência cervical, né, e a intumescência lumbar nessas regiões.
Bom, então quais são os nervos espinhais que a gente tem? A gente vai ter 8 nervos na região cervical, 12 nervos na região torácica, 5 nervos na região lombar, 5 nervos na região sacral e um nervo na região coxígena, tá? Eu falei que ele ia até L2, né? Porém, a gente vai ter mais ramificações, né? Que não falei, pela cauda equina e depois de L2. Depois, abaixo de L2 a gente não considera mais a coluna, perdão, a medula espinhal. Tá, beleza. Eu falei que a medula espinhal ela vai formar os nervos, né? E aí vai dar origem aí no sistema nervoso periférico. Mas o que são os nervos? Os nervos nada mais são, tá? Do que a conexão da parte motora que sai da medula e da parte sensitiva que sai da medula. Elas duas vão se juntar e vão formar um nervo misto, que é um nervo espinhal, tá? E por onde saem esses nervos, né? A gente sabe que a gente tem uma saída motora e uma saída sensitiva dos nervos espinhais. Porém, por onde eles saem? Bom, a parte motora ele vai sair da região ventral, né, do nervo da medula espinhal, enquanto a parte sensitiva vai sair da região dorsal, tá? E aí elas vão se juntar por meio de gânglios, né? Vai ter gânglios ali ajudando na parte da formação de dois pares, né? De um par de nervo, né? Perdão, de dois nervos e de um par. E é isso. Agora, um pouco microscopicamente, só dando um pouco de spoiler, por onde que saem essas ramas, né, desse nervo espinhal? Eles vão sair pelo sulco lateral posterior e pelo sulco lateral anterior, tá? A gente tem o sulco lateral anterior, que vai sair a parte ventral, né? E o sulco lateral posterior, que vai sair a parte dorsal, também sensitiva. Que eu falei, a parte ventral é a parte motora, tá? Então, e aí se formam os nervos espinhais, né? Um par de nervo espinhal, e aí a gente vai ter 31 pares de nervos espinhais. Tá. Agora, um pouco falando macroscopicamente, quando a gente pega essa medula e corda transversa, o que a gente vê? A gente vê a substância branca e a substância cinzenta. Lá no vídeo de histologia do sistema nervoso central, tem um vídeo só de histologias aqui no canal, falando da histologia de cada sistema. Na histologia, o que acontece? A gente vai ter a substância cinzenta e a substância branca, né? A substância cinzenta ela é composta por corpos de neurônios, os neurônios são muito densos, tá? Então, a gente vê uma substância mais escura, enquanto a substância branca ela é composta por axônios normalmente mielinizados. A mielina é um lipídio, né? E aí eu falei lá das células, né? Da célula de Schwann, que está relacionado com a produção de mielina lá, de mielina não, de mielina mesmo, né? Da bainha de mielina, na questão do sistema nervoso periférico e dos oligodendrócitos na produção de mielina no sistema nervoso central. Mas não vou entrar muito em mérito sobre isso. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: substância cinzenta, corpos de neurônios, né? E a substância branca, os axônios desses neurônios, tá? Que vai ser aquela faixa ali mielinizada normalmente. Bom, agora falando um pouco, né, da questão, como eu posso falar, da substância branca, eu não vou falar muito da substância negra, eu vou falar substância cinzenta, perdão, mas vou falar um pouco da substância branca e depois um pouco da substância cinzenta. A substância branca da medula espinhal, como eu falei, ela é composta por axônios, né, axônios mielinizados, tá? Mas não é só isso. O que acontece? A gente vai ter, quando a gente pegar, né, um corte, a gente vai ver que essa substância branca ela vai ter normalmente 3 sulcos, tá? E uma fissura. No caso da parte cervical da medula, a gente vai ter 4 sulcos e uma fissura, tá? E qual que é a importância de a gente saber isso sobre essas fissuras e esses sulcos? O primeiro, que como eu mencionei, por exemplo, os sulcos laterais vão ser a saída dos axônios, tanto daqueles axônios mais relacionados com a questão motora e tanto os axônios relacionados com a questão sensitiva. Porém, o que acontece? Esses sulcos e essas fissuras, né, essa única fissura na verdade, né, ela vai fazer com que seja feita a delimitação dos funículos, né, ou dos córneos, que era antigamente falado. Funículos são áreas, tá, que a gente divide na substância branca, que a gente vai nos ajudar a ver um pouco dos feixes, tá? Os feixes eu vou explicar posteriormente, tá? Espera um pouquinho.
Então, voltando. Então, a gente vai ter esses sulcos, né? E essa fissura. Quais são os sulcos e quais são as fissuras que a gente tem, né? Bom, a gente tem, normalmente, tá? Normalmente na medula, a gente vai ter uma fissura e 3 sulcos, tá? Na parte cervical, a gente vai ter 4 sulcos. Porém, o que a gente precisa saber? Vamos lá. A gente vai ter, na fissura, a gente vai ter somente uma fissura, que vai ser a fissura mediana anterior. O que que é isso? É uma fissura, né? O próprio nome já menciona, ela é diferente de um sulco, ela é bem mais grossa, né? E ela vai ficar na parte anterior da medula espinhal, tá? Então, a gente tem essa fissura, né? E aí, no sulco, a gente vai ter o sulco lateral anterior, tá? Que, além de ele ajudar na formação dos funículos, que eu acabei de mencionar, ele vai ajudar nessa questão da saída dos axônios motores, né? Da parte motora, tá? E a gente vai ter também, consequentemente a isso, né? A gente vai ter o sulco lateral posterior, né? Que vai ser responsável pela saída dos axônios sensitivos, tá? E por último, a gente vai ter, né? Claro, na parte torácica, lumbar, sacra, etc. Lumbar, né? Só, porque só tem torácica e lumbar, né? A gente vai ter o funículo, perdão, o sulco intermédio posterior, tá? Em alguns casos, né, que eu falei, na parte cervical a gente vai ter o sulco intermédio posterior. O que que é esse sulco intermédio posterior? Vai ser um sulco, tá? Que ele vai ficar entre o sulco lateral posterior e o sulco intermédio posterior. Ele vai ficar ali nesse meio e vai separar esse funículo, tá? Eu vou explicar posteriormente depois. Bom, aqui estão os funículos então, tá? Os funículos que são formados aí na questão da região, como eu posso falar, da região da substância branca. Como que vai ser formado? Né? A gente vai ter 3 funículos. O funículo anterior, o funículo lateral e o funículo posterior. O funículo anterior vai ser a área entre o funículo, entre a fissura anterior e o sulco lateral anterior. O funículo lateral vai ser entre os dois sulcos laterais, entre o sulco lateral anterior e o sulco lateral posterior. E o funículo posterior vai ser entre o sulco lateral posterior e o funículo entre o sulco intermédio posterior, tá? Sulco mediano posterior, na verdade, perdão. E aí a gente vai ter o sulco intermédio posterior. Esse sulco intermédio posterior, voltando ao que eu falei, ele fica entre o sulco lateral posterior e o sulco o sulco mediano posterior, tá? Ele fica entre esses dois. E aí ele vai dividir esse funículo posterior em 2 partes, a parte grácil e a parte cuneiformes, tá? A parte cuneiforme ela é mais medial e a parte grácil ela é mais lateral, tá? Dessa divisão aí do funículo, desse funículo posterior. Substância cinzenta é muito mais simples, é coluna anterior, coluna lateral e coluna posterior, tá? Normalmente, na substância, na parte cervical, a gente não tem coluna lateral, tá? A gente só vai ter coluna lateral na região torácica e na região lombar. Bom, agora falando um pouco das meninges, né? As meninges são o que vão cobrir, vão proteger junto com os ossos essa medula espinhal. A gente vai ter 3 meninges, a dura madre, a aracnoides e a pia madre. A minha pia mater, né? Pia mater é a mesma coisa. A dura mater é a mais externa, a aracnoides é a intermediária e a pia mater é a mais interna. A dura mater, ela vai até a região de L2 só, tá? E na região de L2, ela vai fazer como que um saco naquela região, tá? E além disso, a dura mater ela é muito composta por fibroblastos, né? Fibroblastos que vão produzir o colágeno. Fiz um vídeo aqui sobre a síntese do colágeno. E o colágeno ele é muito importante na parte da resistência, né? Então, vai ser essa função aí dos fibroblastos. Aracnoides. A aracnoides é uma meningite intermediária, basicamente isso, tá? Ela é muito importante na questão da formação, por exemplo, ela é muito importante, né? Na questão da formação do espaço subdural e no espaço subaracnoide, que eu vou falar daqui a pouco.
E a gente tem a pia mater, que é a parte mais interna, ela é mais sensível. E a pia mater, por incrível que pareça, ela vai passar o saco da dura mater em L2, ela vai mais longe ainda, tá? E vai ajudar também na sustentação aí da coluna vertebral e mais da medula espinhal, tá? Bom, agora os espaços entre as meninges. A gente vai ter 3 espaços, tá? Muito importantes nessa questão das meninges, que vai ter o espaço epidural, o espaço subdural e o espaço subaracnoide, tá? O espaço epidural é o espaço que vai ficar acima da dura mater. A dura mater é a meninge mais longa, né? É a mais externa, perdão. Então, esse espaço epidural, ele fica entre a dura mater e o osso, o periósteo, tá? O que vai ter nessa região epidural? Vai ter tecido adiposo e tecido sanguíneo. Basicamente isso, tá? Ele não é tão importante, né? Não, ele é importante no sentido que eu vou falar posteriormente aí das anestesias. Bom, a gente vai ter o espaço subdural, que é um espaço que vai ficar embaixo, né? Por baixo da dura mater, vai ficar entre a dura mater e a aracnoides. Ela é um espaço bem curtinho, a gente também chama ela de espaço virtual, e ela é muito pequenininha. E a gente vai ter o espaço subaracnoide. O espaço subaracnoide ele é muito importante, tá? Ele fica abaixo da aracnoides, fica entre a pia mater e a aracnoide. Ela tem muito líquido cefalorraquidiano nessa região, o líquido cefalorraquidiano que é muito importante na questão como posso falar? Da lubrificação, nutrição, enfim, da questão de sustentação aí do tecido nervoso. E esse líquido cefalorraquidiano, esse espaço subaracnoide também vai dar origem, vai ser um dos espaços que a gente vai utilizar uma anestesia muito importante. Eu vou falar no próximo slide. Bom, falando das anestesias e das punções, né, das punções lumbares, a gente vai ter 2 tipos de cirurgias, de anestesias que a gente pode fazer, tá? Que é anestesias regionais, né? Não é que a gente vai pegar a parte mais regional, a parte mais longa do nosso corpo, tá? Vai ser a cirurgia, a gente ouve muito falar dessas anestesias, que a anestesia epidural e anestesia raquidiana. Mas antes de falar disso, eu vou falar um pouco da punção, tá? Onde que é melhor para a gente fazer uma anestesia ou uma punção aí na coluna vertebral ou também na questão da medula espinhal? Bom, o melhor lugar vai ser abaixo de L2. Por quê? Porque, que nem eu falei, vamos lá. A medula espinhal acaba em L2, correto? Na lombar 2. E o S2 é o final da coluna vertebral. Então, esse espaço aí não vai ter muitos nervos. Né? Não vai estar muito inervado, não vai estar com muita formação de nervo, por causa que não vai ter medula ali naquela região. Então, fazer a punção nessa região aí abaixo de L2 vai nos evitar que a gente prejudique esses nervos, tá? Então, ele é muito mais seguro nessa região. E agora falando um pouco das anestesias em si, a gente tem a anestesia epidural, que vai ser, como o nome já menciona, no espaço epidural, que vai ser entre a dura mater e o osso, ou periósteo, e a anestesia raquidiana vai ser no espaço subaracnoideu, tá? Entre a aracnoides e a pia mater. Por isso, um exemplo, né, que a anestesia raquidiana ela é muito mais violenta, né? Ela é muito mais forte. Ela é normalmente usada mais em cesáreas. Por quê? Porque ela é mais profunda do que a anestesia epidural. Tá, agora eu vou explicar um pouco o que é vias e o que é tratos, tá? Para depois explicar um pouco da microscopia da medula espinhal. Então, o que são vias e o que são tratos? A gente vai ter as vias aferentes e as vias eferentes. As vias aferentes vão ser as vias que vão subir até o sistema nervoso central, que vai ser normalmente sensitivo, e as vias eferentes são as motoras, ou seja, as vias que vão descer, que vão fazer com que a gente tenha, né, uma contração ou alguma coisa relacionada com a questão motora. E o que é trato? O trato são a união de vários axônios, né? Então a gente vai ter uma união de vários axônios que vão ter o mesmo destino e a mesma origem, porém eles têm, né, a mesma finalidade. Então esses são chamados de tratos, tá? O que é importante a gente saber o que é trato, né? O trato ele é muito importante para a gente na questão de, como posso dizer,
na questão de... Ai, carai. Não, o trato ele está muito presente na substância branca, tá? Que eu vou mencionar que a gente tem vários tratos com vários nomes e que são muito importantes. Então, vou falar um pouco da substância cinzenta e da substância branca microscopicamente. Bom, que nem a substância branca, a substância cinzenta, que nem eu falei, ela é composta pela coluna anterior, coluna posterior normalmente. Quando a gente está falando de parte cervical, e coluna anterior, coluna lateral e coluna posterior, quando a gente está falando como posso falar, de parte torácica e de parte lombar. A coluna anterior está relacionada com a parte mais motora, né? Que nem eu falei, a parte ventral sempre vai sair a parte motora, enquanto a coluna posterior está relacionada com a parte mais sensitiva. Bom, e as vias da substância branca? Bom, essa aqui é um pouco mais difícil, né, de saber, porque a substância branca, como eu falei, a gente vai ter os funículos, né? E os funículos eles são mais característicos, então a gente vai ter mais tratos aqui nessa região, tá? A gente vai ter as vias descendentes, que eu falei, as vias que estão relacionadas com a questão eferente ou também relacionada com a parte motora, e as vias ascendentes, tá? Nas vias descendentes, que são as vias motoras, as vias descendentes que estão relacionadas com a parte motora, vai ter funículo lateral e funículo anterior, como eu falei. Funículo anterior tem a questão, né, de saída ventral, né, da parte motora, e a gente vai ter também o funículo lateral participando dessa via descendente aí, tá? E a via ascendente, que vai ser a parte aferente, né, a parte sensitiva, vai estar nos três funículos, tanto anterior, quanto médio, quanto posterior. Importante mencionar que a raiz, né, a raiz desse trato vai estar nessa região, porém a sua saída, por exemplo, vamos supor que está falando da via ascendente na parte do funículo anterior. Ele pode até ser ali o núcleo, porém a sua saída sempre vai ser posteriormente, né, que nem eu falei. A parte dorsal, ela é sensitiva sempre. Bom, falando um pouco da via descendente, tá? Na parte lateral, que nem eu falei, na via descendente a gente vai ter tanto lateral quanto anterior. Então, na via descendente lateral, o que a gente vai ter? A gente vai ter dois tratos. Tanto o trato córtico-espinhal lateral e tanto o trato rubro-espinhal. Tá? O trato córtico-espinhal lateral, como o próprio nome já diz, córtico-espinhal. Então, ele sai do córtex cerebral, do telencéfalo, tá? Da região motora do telencéfalo, que eu vou falar posteriormente, até a coluna espinhal. Ela vai ser muito importante para a motricidade nossa, para a gente se mover, né? E ela é importante para a gente se mover. E vai acontecer com que lá na pirâmide, lá no bulbo, que é a nossa próxima estrutura, né? Que tem essa pirâmide, vai fazer a inversão, ou seja, o que é lá de cima para baixo, na parte da pirâmide, a gente vai fazer uma inversão, né? E a gente vai fazer essa motricidade aí ao contrário, tá? E o trato rubroespinhal surge do núcleo rubro do mesencéfalo e vai até a medula espinhal, tá? E também vai ser motricidade. Então, a gente pode falar o seguinte, que em relação às vias, a parte motora da medula espinhal, na região da substância branca, no funículo lateral, a gente vai ter o trato córtico-espinhal lateral e o trato rubro-espinhal, ambos relacionados com a motricidade voluntária, porém o córtico-espinhal lateral mais relacionado com a parte proximal e o rubro-espinhal mais com a parte mais distal. Tá, e as vias descendentes agora, as vias eferentes, né, as vias motoras, na parte do fascículo anterior. Bom, a gente vai ter 4 tipos, tá? Que é o trato córtico-espinhal anterior, a gente teve o córtico-espinhal, né, lateral, o córtico vestíbulo-espinhal, o trato teto-espinhal e o trato retículo-espinhal. Vamos lá, um de cada vez. O trato córtico-espinhal anterior, ela é muito parecida, né, com a questão do trato córtico-espinhal lateral, porém, a gente não vai ter o cruzamento pela pirâmide. A gente vai ter um cruzamento, porém não vai ser a pirâmide lá no bulbo que vai fazer isso, tá? E também vai estar relacionado com a motricidade voluntária mais proximal, tá? A gente vai ter o trato vestíbulo-espinhal. Vestíbulo, a gente se refere à parte perto do quarto ventrículo. Lembrando, o vestíbulo
ele é muito importante para o nosso equilíbrio e ele vai fazer justamente isso na nossa organização do equilíbrio, tá? O trato vestíbulo espinhal, ele também está relacionado com a questão do cerebelo, tá? Por isso que a gente vai ter também a questão da postura, tônus muscular e tudo isso. O trato tetoespinhal, ela vai estar relacionada com o teto do mesencéfalo. Então, a gente tem uma parte, né, do mesencéfalo que se chama teto e ela vai até a medula espinhal, tá? A função vai ser de um reflexo mais visual. E o trato retículo espinhal vai sair do retículo, que fica na ponte, no bulbo, tá? E vai chegar na medula, tá? Também vai estar relacionado com a motricidade. Então, essas são as vias eferentes, né? As vias eferentes, né, de forma geral, da coluna vertebral, da medula espinhal. E a via aferente, que eu falei, a gente vai ter no funículo anterior, posterior e lateral. Então, no funículo posterior, a gente vai ter o fascículo grácil, que nem eu falei, e o fascículo cuneiforme. Cuneiforme mais medial, grácil mais lateral. Ambos vão estar relacionados com a própria percepção, ou seja, a gente saber, né, sobre a nossa própria recepção, né, e um tato fino discriminativo, ou seja, a gente encostar em algo e saber o que está rolando ali, né, o que sem ver a gente saber o que conseguir discriminar sem ver, né. O fascículo grácil, ele conduz, ele está relacionado, né, como ele é mais lateralmente, do tórax para baixo, enquanto o fascículo cuneiformes está relacionado do tórax para cima. Tá? As partes dos membros superiores, por exemplo. Bom, a via aferente do funículo anterior vai ter o extrato espinotalâmico anterior. Espino vem de medula espinhal, talâmico vem de tálamo, então vai da medula até o tálamo, tá? De forma cruzada também. Essa vai estar usada com um tato grosso, tá? Não é um trato mais não é um tato mais discriminativo, é um tato já não discriminativo. E o funículo medial vai estar relacionado com o espinotalâmico lateral, tá? Relacionado com dor e temperatura. E o espino cerebelar anterior e posterior. Espino vai estar relacionado com a medula espinhal e cerebelar com o cérebro, né? E aí a gente vai ter a medula espinhal até o cérebro também relacionado com a própria percepção. E é isso. Essa é a neuroanatomia da medula espinhal. Eu vou subindo, né? Vou de pouquinho em pouquinho até fazer todas as estruturas aí da neuroanatomia.